Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um prazer estar mais uma vez aqui com os meus irmãos. Congrego aqui na Assembleia de Deus em Itaocaia Vale, aqui dentro de Itaipuaçu. Somos do Ministério de Madureira. Aproveito aí para enviar um forte abraço ao meu amado pastor Ananias, a sua esposa, a missionária Jurema. Nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do nosso Deus. Irmãos, a nossa amada editora Betel preparou para falarmos nesse primeiro trimestre do ano de 2024 sobre família. E hoje chegamos aqui na lição de número 8, onde vamos aqui discorrer sobre o tema família, uma obra em permanente construção. Fantástico, irmãos. Essa lição, verdadeiro manual, vai nos fazer entender que ninguém se forma nesse assunto família. Se forma no sentido de, já adquiri todo o conhecimento, esgotei, dissequei tudo a respeito e não preciso aprender. Jamais, irmãos. É uma construção diuturna, diária, que deve ser paulatinamente e vai durar enquanto nós estivermos aqui em peregrinação nessa terra. E adianta aos irmãos que vale muito a pena investir em nosso casamento, em nossa família. Vamos aqui ponderar essa lição preciosa que foi elaborada com todo cuidado, todo esmero. Família, uma obra em permanente construção. O texto áureo diz assim: portanto, o que Deus ajuntou, e aqui, irmãos, está fazendo referência ao casamento, tá? Independente de esse casamento ter ocorrido em nossas igrejas evangélicas ou não, a instituição casamento foi uma instituição divina. O próprio Deus, ele fez essa união de um homem, sexo masculino, com uma mulher do sexo feminino. Qualquer outra inserção que não seja esse padrão, esse referencial, não foi algo feito por Deus e vai trazer deformação ao padrão de perfeição elaborado e colocado em execução pelo próprio Deus, que é o ajuntar e tornar-se um só. Como Adão, usou a expressão essa agora, fazendo referência a Eva, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, essa expressão, portanto, que Deus ajuntou, fala do casamento. Não separe o homem. Então, a intenção de Deus a unir o nosso papai Adão com a nossa mamãe Eva é que aquela união fosse duradoura, ao contrário de ter prazo de validade, mas que fosse uma união para sempre. Observe, irmãos, que a carta de divórcio foi dada depois, em determinado momento, pela dureza do coração do ser humano. E observe também que dentro daquela cultura, a carta de divórcio, ela foi dada para uma proteção à mulher. Deus sempre teve o cuidado, irmãos, da humanidade. Ao contrário do nosso adversário, adversário da nossa alma que quer destruir a humanidade, o nosso Deus sempre teve o cuidado de preservar a humanidade e os dois gêneros, homem cumprindo o seu papel como homem e a mulher cumprindo o seu papel como mulher.
E a carta de divórcio veio como uma proteção à mulher. Infelizmente, os homens naquela cultura estavam usando a mulher, casava com a sua esposa e depois, quando não queria mais, dispensava a esposa, inventava alguma mentira e a esposa agora ficava sendo mal vista. Uma vez ela tendo, então, como provisão da parte de Deus, orientação que Deus deu ao seu servo Moisés, uma carta de divórcio, ela com essa carta poderia explicar o que aconteceu. Olha, eu fui uma boa mulher, dedicada, uma boa dona de casa, trouxe meus filhos ali com toda a sujeição, orientação, supria, provia, como cumprindo o meu papel, porém o meu esposo, ele me deixou, me descartou, e ali estava a prova, a carta de divórcio. Então veio como uma proteção à mulher. Quando eu falo aqui que o casamento, independente de ter sido feito dentro das nossas igrejas evangélicas ou em outra instituição diferente, é algo elaborado por Deus, eu estou fazendo referência à instituição casamento. Quando, por exemplo, um dos cônjuges abraça a causa do cristianismo e o outro cônjuge não abraça, a nossa orientação bíblica não é para se divorciar, se separar do cônjuge que não abraçou a causa do cristianismo. Pelo contrário, deve-se orar pelo que ainda não veio para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e permanecer casado com Ele. Então essa é a nossa orientação. Alguém pode aí, de forma equivocada e não bíblica, trazer uma orientação para alguém que abraçou a causa do cristianismo e o seu esposo ou a sua esposa não tem agido da mesma forma, alguém pode orientar a separar. Jamais, irmãos. Eles chegaram nessa condição de casado e o casamento é uma instituição divina. Deus elaborou, como eu já tenho falado, reitero, para uma fixação, elaborou o casamento. Ele projetou e ele mesmo, o próprio Deus, colocou o casamento em prática. O casamento não é algo elaborado pelo homem. Pelo contrário, foi o próprio Deus que observou que não era bom que o homem estivesse só. Ele, então, provê meios para suprir essa falta que havia ali no homem. Ele mesmo, o próprio Deus, toma iniciativa, coloca um sono pesado no nosso papai Adão, abre o seu lado, tira uma das suas costelas, serra o local, fecha o local, e dessa costela que o próprio Deus tirou do nosso papai Adão, ele forma uma mulher e o próprio Deus toma iniciativa de trazer essa mulher até o homem. Então ali ele estava instituindo então o casamento. Então a instituição, o casamento, a união, estou falando a união perfeita, estabelecida dentro do jardim de delícia, cenário paradisíaco. A união de um homem, sexo masculino, e uma mulher, sexo feminino, essa junção perfeita foi algo elaborado por Deus. Então, portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Marcos, capítulo 10, versículo 9. Verdade aplicada. A família é uma construção permanente. Não existe essa ideia de que, como eu já falei no início, já dissequei o assunto família e não tenho mais nada para aprender e já construí 1000 vezes não. Uma obra, uma construção permanente. Diariamente estamos aí e devemos estar abertos para aprender
com a nossa esposa conosco, e nós, ambos, os cônjuges, aprender a respeito de casamento e família. E não deve estacar essas verdades em nós, devemos aprender, assimilar e ensinar essa verdade aos nossos filhos, aos nossos netos, a todos aqueles que estão próximo de nós. A família é uma construção permanente que não se acha pronta, mas constrói-se com compreensão, amor e carinho. O objetivo da lição são 3. Primeiro, mostrar que a família é uma obra em processo. Enquanto estivermos aqui na peregrinação, nós estaremos, então, construindo com compreensão, amor e carinho. Explicar também que o casamento não pode ser experimental, não é algo como ouvimos, né, nessa sociedade doentia e corrompida pelo pecado. Eu caso e se não der certo eu separo. Não, 1000 vezes não, não é o que o nosso manual nos ensina. Pelo contrário, nosso manual nos ensina que o casamento é permanente, irmãos, permanente. Orientar que o casamento é um aprendizado constante. Ninguém, absolutamente ninguém, se forma nesse assunto ao ponto de não ter mais o que ser assimilado, ao ponto de não ter mais o que aprender. Texto de referência está aqui em Salmo 128, do versículo 1 ao versículo 6, nos diz assim um texto sagrado: bem-aventurado, feliz, né? Felicíssimo, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. O temor a Deus, irmãos, não é o medo de Deus, pavor de Deus. Como teremos pavor, medo de um Deus, o qual nós o amamos. O temor aqui é a reverência, a veneração, o amor gratuito, o amor voluntário, uma voluntariedade com o coração cheio de gratidão por tudo aquilo que ele já fez por nós. O nosso Deus já fez, tem feito e continuará fazendo em nossa vida. Então, feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Introdução. Uma família não se faz de um dia para o outro. Então, nós observamos biblicamente o nosso manual, o rolo sagrado, as sagradas letras, que exige dos cônjuges dedicação. Deve ser um trabalho conjunto, regar o relacionamento diariamente. A construção de um bom relacionamento familiar leva tempo. O amor, ele pode aumentar e deve aumentar, devemos nos esforçar para que isso aconteça, ou também o amor pode fenecer e se esfriando e, infelizmente, ao ponto de não haver mais o amor. Então devemos ter cuidado para entender que é uma construção de um relacionamento familiar, e essa construção de relacionamento familiar leva tempo e precisa de uma semeadura, como já temos falado, diariamente. Todos nós somos eternos aprendizes, irmãos. Que verdade preciosa. Somos eternos aprendizes em matéria de família. Em um certo sentido, todo cristão é um eterno aprendiz em
toda a área da nossa vida. Nunca, irmãos, vamos chegar ao ponto de achar que já alcançamos. Pelo contrário, se temos esse pensamento orgulhoso de acharmos que já alcançamos, nesse momento nós nos tornamos obsoletos e caducos, ultrapassados. Por quê? Porque o que nos leva a querer aprender diariamente é a verdade que devemos trazer bem acesa dentro do nosso coração, que temos muito ainda que aprender. E nunca vamos, irmãos, nos formar em Bíblia no sentido de esgotar os seus ensinamentos. Pelo contrário, um Deus infinito e eterno, a sua palavra é eterna. Sempre teremos muito o que aprender e, dentro do contexto da lição, a matéria família, muito que aprender. A despeito de termos aí 40, 50, 60 anos de casado, teremos muito ainda que aprender. É uma construção diária e nós vamos tratar aqui sobre esse assunto de forma pormenorizada, minuciosa, e olha quanto nós temos aqui para aprender. A família é uma obra em processo. A definição dessa palavra, processo, é conjunto de medidas tomadas para atingir um objetivo. A ação continuada, fala de uma ação continuada, realização contínua, algo em andamento. Isso é processo, em desenvolvimento, em construção. Então, o casamento não vem pronto, irmãos. Precisa ser construído. Ele se constrói. Casamento não é sorte, loteria, mas é uma construção diária. E os sentimentos, eles podem, como eu já sei que fiz alusão, mas reitero, para uma fixação da verdade, os sentimentos eles podem ser intensificados. E é esse o nosso objetivo, que o amor aumente, o cuidado aumente, o carinho, o respeito, a comunhão aumente, a cumplicidade aumente, e é a vontade de Deus, irmãos, para o casamento que foi elaborado por Ele mesmo, que assim aconteça. Marido não vem pronto, a mulher é quem faz. Você tem um marido que você faz. Olha a responsabilidade das esposas. Esposa não vem pronta, também você faz. Olha a nossa responsabilidade. Nós fazemos a nossa esposa, e isso é no dia a dia, no nosso caminhar, na nossa peregrinação, palmilhando aqui por essa vereda que temos por objetivo o céu, a eternidade com o nosso Deus. Você tem a esposa que você faz. O seu cônjuge vai ser o espelho do que você é. Como que você se relaciona ou trata. Então, uma chamada aqui de responsabilidade pelo nosso professor, nosso comentarista desse trimestre, que a nossa esposa é o que nós fazemos com que ela seja. O esposo é o que a esposa faz com que ele seja. Isso fala de quê, irmãos? De investimento. Eu preciso investir. Você, meu irmão, precisa investir. Cada um de nós, estou falando para a igreja, para nós cristãos, nós que cremos em Cristo de todo o coração. Investir na nossa esposa. Dar apoio, carinho, cuidado, proteção, ser o cabeça, no sentido de ser o protetor, provedor, supridor, tomar as rédeas da situação e também ceder, claro, né? Ceder quando for preciso, ser flexível, jamais um ditador. A Bíblia não ensina isso, irmãos. São mais de 31 mil versículos, em lugar algum da Bíblia tem
uma orientação de machismo da nossa parte ou ser um ditador. Pelo contrário, a Bíblia, o rolo sagrado, as sagradas letras nos dão sabedoria. Tá? Quando nós a estudamos dentro do seu contexto e entendemos com clareza as suas verdades. Então, assim como o esposo deve investir para que a esposa seja uma boa esposa, da mesma forma a esposa deve investir também no esposo para que tenha então um bom esposo. O que foi construído junto é mais sólido, claro, e de difícil desconstrução. Tem uma estabilidade porque foi construído por ambos. Tem cônjuge que constrói junto e tem cônjuge que busca o conforto de algo pronto. Então, nós precisamos entender que não é algo pronto, é um equívoco. E nós que somos norteados, governados pelo nosso manual, o rolo sagrado, precisamos entender que é uma construção. Casamento não se vende na loja da esquina, nem em shopping. Casamento é um processo que dura a vida toda, para calcar aqui, fundamentar, respaldar a doutrina que já temos aqui tornado clara. Marcos, capítulo 10, versículo 9, Romanos, capítulo 7, versículo 2 e versículo 3, e 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. Ao nos casarmos, não esgotamos e não chegamos no fim do processo. Nunca termina, irmãos. Esse processo de construção é um processo duradouro e permanente. Depois virão também os filhos abençoados, as heranças que o nosso Deus vai nos dar para cuidarmos. Depois eles se casam, Aí virão as nossas noras, também os nossos netos. Depois eles se casam e juntam-se a nós, os genros, as noras, vêm as noras, os nossos genros, pessoas vindas de outros ambientes e cultura, outras criações, e precisamos aprender a conviver também com eles, com os nossos genros, a nossa nora, os nossos netinhos. Então, observe que tudo isso leva a um processo que não termina nunca, irmãos. É um processo de construção. E bem-aventurado é aqueles que ainda têm os seus bisnetos, irmãos, É precioso essa construção. Ela permanece. Depois chegam os filhos dos filhos, nossos netos, e alguns alcançarão os bisnetos. É uma nova experiência. Cada fase é um ciclo e vamos nos adaptando a cada etapa. É maravilhoso. Quando chega a velhice, ainda temos que aprender a lidar com ela dentro do casamento e da família. Nós vamos ficar... e será uma bênção, Porque com a longevidade vem, então, a nossa velhice. E, então, precisamos saber lidar, atuar quando a velhice chegar para nós também. Tudo é um aprendizado e uma nova fase que estamos passando e construindo. No começo do casamento não sabemos de quase nada, irmãos. Tudo no início. A dificuldade é maior e exige-se muito de cada um de nós. Eu estou caminhando aí para 26 anos de casado, irmãos. Quantos desafios, irmãos, quantos obstáculos. O caminho é betumado por espinho, mas que preciosidade, irmãos, nós olharmos para o início, ver as dificuldades, quando não sabíamos praticamente nada, era uma dificuldade em todas as áreas da nossa vida, e nós fomos adquirindo amadurecimento junto, desenvolvemos juntos, e hoje temos muito para ensinar os casais mais novos, temos trabalhado também, quando nos dão oportunidade nessa área de deixar
a nossa contribuição. Então, tudo no início, irmãos, é com muita dificuldade, mas depois o nosso Deus, que é vivo e todo-poderoso, vai nos ajudando, nos abençoando, nos amadurecendo, e é uma bênção. Todos estão aprendendo e procurando se firmar, tanto a esposa quanto o esposo, recém-casado. Você é aluno e professor ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que nós ensinamos, nós também aprendemos com a nossa esposa, depois com os filhos também, ensinamos e aprendemos muito como lidar com cada um deles. É muito importante nessa verdade de sermos professor e aluno, ensinarmos os nossos filhos as doutrinas de Deus, o nosso manual, o rolo sagrado, as sagradas letras, com verdade. Ensinarmos as doutrinas estabelecidas na palavra do nosso Deus, para que os nossos filhos amem o nosso Deus, sejam apaixonados pelo nosso Deus e no futuro deem fruto. Porque se nós abrirmos mão de ensinarmos Bíblia para ensinar as nossas próprias ideias, irmãos, que nós colocamos no texto sagrado, fomos para o texto sagrado com as nossas ideias prontas, buscando no rolo sagrado calcamento para as nossas próprias doutrinas formatadas por nós, ensinarmos doutrina de homem aos nossos filhos odiarão o nosso Deus. Em alguns casos, colocaremos os nossos filhos, irmãos, no colo do diabo, do capeta, e eles nunca mais sairão de lá. Então nós devemos ter cuidado de não sermos levianos, fariseus, fanáticos, não espirituais, e ensinarmos, irmãos, doutrinas de homem, humana, aos nossos filhos e não acabarmos com a vida dos nossos filhos para sempre. O que nós precisamos fazer é levar os nossos filhos a amar o nosso Deus, o grande eu sou, o Deus eterno. E para que seja dessa forma, entender o rolo sagrado dentro do seu contexto e ensinar os nossos filhos a palavra do nosso Deus com verdade, não fazendo manobra, adulterando o texto, mas com verdade, ensinar os nossos filhos. A família é uma grande construção que só acaba com o fim da vida. Por isso todos estamos em obras. Todos, irmãos, o esposo, a esposa, os filhos, depois os nossos netos, em constante obra. Somos professores, mas também somos alunos, ensinamos e também estamos aprendendo juntos. Precisamos aprender e nos esforçar a fazer valer a pena estar casado. Se o seu casamento não é o que você gostaria que fosse, verifique se ele está edificado no fundamento certo. Se alguma coisa não está da maneira que a Bíblia deixa claro que é o casamento, uma bênção para nós, devemos fazer uma autoavaliação, observar o que eu já tenho aqui falado, o que temos ensinado aos nossos filhos, à nossa esposa, ao esposo e aos filhos, o que tem sido ensinado e onde está edificado o nosso casamento, sobre nossas próprias ideias humanas ou sobre a palavra do nosso Deus. A Bíblia nos ensina que devemos edificar o casamento sobre a rocha cuja obra é perfeita, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se o casamento não é o que você gostaria que fosse, verifique se ele está edificado no fundamento certo. Se não estiver, reconstrua seu relacionamento sobre os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Essa lição não vem por acaso. É claro que, enquanto estamos vivos, irmãos, há uma oportunidade de nos arrependermos, engatar a marcha ré, voltar para onde? Para os trilhos da palavra do nosso Deus e
assimilar a Bíblia Sagrada com verdade e exatidão e compartilhar, orientar a nossa esposa, os nossos filhos, nossos netos, biblicamente. Precisamos, irmãos, dos ensinamentos de Jesus. São os preceitos de Deus e não os nossos preceitos, as nossas doutrinazinhas formatadas por nós. Devemos valorizar e nos preocupar com o que Deus valoriza, com o que Ele se preocupa, e não com aquilo que o nosso Deus não está nem aí, irmãos. E cumprirmos as nossas ideias como se isso, de alguma forma, fosse agradar o nosso Deus. Então, devemos sim reconstruir. Quando algo dá errado, irmãos, não jogamos fora. A nossa casa dá uma rachadura, quando o telhado quebra, nós não jogamos fora a nossa casa, nós construímos. Assim é o casamento. Não deve ser lançado fora, mas construído, consertar o que está errado. E voltar, engatar a ré e voltar para os trilhos da palavra de Deus requer de nós uma análise constante, uma autoavaliação e humildade. Não a falsa humildade ensinada aí, mas a humildade genuína e verdadeira para que possamos agir assim. E essa lição está aqui, não debalde está, porque há ainda a oportunidade de nós regressarmos e voltarmos à palavra do nosso Deus e termos um casamento abençoado. Ninguém nasce sabendo, nem vira craque de uma hora para outra. Exige um treinamento, uma dedicação, e o casamento também tem a mesma exigência. É com o tempo que adquirimos maturidade. É como se fosse uma construção de cimento e tijolos. Quando a gente acha que concluiu, precisamos aumentar os compartimentos, trocar alguma parede de lugar ou estar sempre em reforma. Assim também é o casamento, a vida familiar. Não existe casamento perfeito, porque somos imperfeitos. Haverá desafios, irmãos, e nós estamos falando para casamento cristão. Estou falando aqui para nós, você, minha irmã, meu irmão, eu, nós, cristãos que cremos em Cristo de todo o coração e andamos de acordo com a nossa fé nele. Amamos a sua lei e queremos agradar o nosso Deus diariamente. Para nós, cristãos, não existe casamento perfeito. Somos imperfeitos, irmãos. Se dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós. Então, haverá desafios, e os desafios devem ser, então, encarados de frente, mano a mano, tete a tete, e deverão ser vencidos pelo poder do Espírito de Deus, a terceira pessoa que reside dentro de nós. Estamos prosseguindo para alcançar a perfeição. A perfeição é o nosso ideal. O fruto do Espírito, com as suas características, as suas virtudes, deve estar crescendo e amadurecendo dentro de cada um de nós, com o ideal, então, de perfeição. Mas enquanto estivermos aqui, nesse tabernáculo mortal e corruptível, nós, então, teremos a perfeição como um ideal, mas não a atingiremos de uma forma absoluta. Então, estamos prosseguindo para alcançar a perfeição. Não existe casamento perfeito, irmãos, mas existe casamento 100% possível de convivência e super abençoado. Quando falamos em casamento, lembramos da personalidade dos cônjuges, temperamento, da volubilidade, da mutabilidade, tudo isso influencia, irmãos, e vai entrando aí, com essas verdades, os desafios. Estamos o tempo todo estudando o nosso cônjuge, avaliamos a nossa esposa nos avalia. Para tudo que vale a pena na vida, precisa de esforço, e o casamento não é diferente, exige de cada um de nós esforço, dedicação. Para tudo na vida tem um preço,
Quem não quer pagar, desista. Casamento não é diferente. É um esforço contínuo para conviver. Casamento perfeito é uma utopia, irmãos, não é uma realidade. Mas um casamento de sucesso é quando você pode dizer um ao outro tudo ou qualquer coisa, sem segredos. Não deve haver segredos dentro do casamento, irmãos. Precisa haver uma cumplicidade. Devemos conversar e muito dentro do nosso relacionamento. Esposo falar com a esposa falar com o esposo, nós conversarmos com os nossos filhos, com os nossos netos. Precisa haver muita conversa, irmãos. Não pode haver segredo. E ambos trabalhar juntos para um bem comum entre ambos. Não pode haver mentiras, reservas, nunca, irmãos. Precisamos ser verdadeiros. Nós devemos odiar a mentira. O pai da mentira é o diabo. E devemos, então, amar e viver na verdade. Quem fez o projeto foi Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Então, o projetista, próprio Deus, orienta a construção de acordo com as normas traçadas por ele. E estão lá, no primeiro livro da Bíblia, registrado ali no livro de Gênesis, irmãos. O padrão está dentro do Éden. Quando segue o projeto, não tem como a casa ser mal construída. Então, o projeto foi elaborado pelo nosso próprio Deus e nós precisamos constantemente olhar para o projeto. Quando nós olhamos para o projeto? Quando nós tomamos tempo para debruçar sobre o rolo sagrado e recebemos da parte do nosso Deus no todo do conselho de Deus, não numa parte do conselho de Deus para ter uma teologia aí, ideias envesada, ser adepto da teologia do saci de uma perna só, mas todo o conselho de Deus, há uma simetria, uma conformidade nas doutrinas, assimilar e transformar em verdade, realidade, em algo vivencial nas nossas vidas. Praticar o ensinamento não é um fim nele mesmo. Todo esse conhecimento não é um fim nele mesmo, mas deve nos levar à prática, a um andar com Deus, desfrutar de intimidade com o nosso Deus. E o casamento, irmãos, colocar em prática os ensinos estabelecidos na palavra do nosso Deus, teremos então um casamento abençoado, um casamento que será um espelho para aqueles que estão próximo de nós. O casamento não pode ser experimental, não deve ter prazo de validade, como eu já falei, reitero, para uma fixação da doutrina, da verdade. Precisamos nos conscientizar de que o casamento é definitivo, irmãos, é para sempre, até que a morte os separe. É a vontade de Deus para nós e devemos então entender que o namoro cristão, o noivado cristão e o casamento cristão é algo sério, irmãos. Não é aí como é ensinado nessa sociedade doentia, deformada, influenciada pelo príncipe da potestade do ar. Não é dessa forma, de qualquer maneira. É algo sério, duradouro. Então, nós precisamos pensar bem, analisar bem, avaliar bem com quem nós vamos casar. Porque uma vez casado, nós passaremos toda uma vida com essa mesma pessoa. Quando dizemos um sim para a nossa própria esposa, dizemos não nesse momento para todas as demais mulheres da face da terra. Quando o esposo diz sim para a sua esposa, é dessa forma. E quando a esposa diz sim para o seu marido, também está dizendo não, a esposa não, para todos os homens da face da terra. Não é até que surja um problema, irmãos. Não. Quando há um problema, esse problema deve ser consertado, corrigido, irmãos.
e não ser lançado fora o casamento como se fosse algo descartável, porque não é e nunca foi descartável. Uma dificuldade, um descontentamento, uma crise. As crises virão, irmãos. Os problemas surgirão dentro do casamento, a despeito de ser um casamento abençoado. Os descontentamentos surgirão dentro de um casamento abençoado, as dificuldades. E tudo isso é permitido pelo nosso Deus para desenvolvermos juntos, amadurecermos juntos. Se todas as crises acabassem em separação, em divórcio, não teria mais ninguém casado. Então, é uma postura imatura. Qualquer problema, dificuldade, vamos divorciar, né? Não deve ser dessa forma. Devemos ter maturidade para consertar, resolver os problemas, trazer solução para as dificuldades. Muitos pensam e falam, vou me casar, se não der certo, eu separo. Porém, Marcos, capítulo 10, versículo 9, diz, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, é uma orientação para os casados. O que Deus ajuntou. Quando há um casamento de um homem, sexo masculino, e uma mulher, sexo feminino, a instituição, essa junção, essa unidade a partir do casamento é a vontade de Deus para o ser humano. O casamento de um homem, sexo masculino, e uma mulher, sexo feminino. O casamento não pode ser descartável. Precisamos perseverar e fazer a vontade de Deus para alcançarmos a promessa, irmãos. Precisa haver perseverança em ambos, nos cônjuges. Precisa haver dedicação, precisa haver trabalho entre ambos para que permaneça uma família abençoada. Quem dá o sim precisa ir até o fim. Então, é muito importante que não seja feito algo, um casamento, da noite para o dia. O namoro é um período de analisar, de avaliar, observar um ao outro e deve ter um tempo. Claro que eu não estou aqui falando que esse tempo deve demorar muito, não deve ser muito rápido e não deve se demorar muito. Devemos ter cuidado para não resvalar para os extremos. Então, cada caso deve ser avaliado dentro do seu contexto para aí não termos atitude leviana, imprudente e depois nos arrepender para o resto da nossa vida. Quem dá o sim precisa ir até o fim. Não pode ser descartável. Isso significa, pode ser jogado fora a hora que quiser, e usa uma vez ou poucas vezes e depois descarta, joga na lata do lixo. Casamento não podemos, irmãos, ter essa atitude, porque não é algo descartável. Descartável é aquilo que não se destina a conservar. Ao contrário, o casamento deve ser conservado, preservado pelos cônjuges. É algo que não se conserva, o que é descartável. Então, devemos olhar para o que é descartável e fazer diferente. Entender que o casamento é algo que deve ser preservado, algo duradouro. Precisamos ser capazes de nos reerguer diante de uma falha, de um erro, ou consertar o que não saiu a contento. Quando algo não sair a contento, como desejado, devemos então partir para consertar, para trabalhar, para agir, nos posicionarmos na direção de acertar. Precisa haver perdão, pedido de perdão, aceitação de perdão para o bem da família. Já pensou começar tudo de novo? Não jogue fora aquilo que você tem construído com muito sacrifício, com 10, 20, 30, 40 e até 50 anos de casado. Olhar para trás é saber o que realizou, mas perdeu tudo pela insensatez do descarte. Imagine, irmãos, nós levamos tantos anos, irmãos, para chegar
onde nós estamos hoje. E em fração de segundo, jogar tudo fora, perder tudo, irmãos, é muita tolice, muita insensatez. Então, sejamos sábios, irmãos, e sigamos o nosso manual, o rolo sagrado. Precisamos dar o nosso melhor e, se possível, fazer diferente e ser a diferença em nosso relacionamento. Então, precisamos, irmãos, investir sempre, não deixar a coisa tornar-se algo rotineiro, cansativo, 1000 vezes não, mas precisamos, irmãos, tornar algo que seja iniciado constantemente, novo, constantemente, diariamente, e é a responsabilidade que pesa sobre nós, esposo, e também nós, esposa, os cônjuges. O casamento não pode ser volúvel, qualidade daquilo que é inconstante, isso é ser volúvel. Algo inconstante é uma marca dos imaturos, que muda de lado facilmente, instável, variável, uma hora quer, outra hora não quer mais. E é por esse motivo, irmãos, que o casamento não deve ser algo impensado e deve-se também ter uma idade para casar. Alguém na adolescência, muito novo, ainda tem muito que aprender, desenvolver, e deve-se ter muito cuidado para saber a hora certa de então se entregar ao casamento, que é algo de extrema relevância. Devemos ter em mente que a inconstância é um inibidor para recebermos alguma coisa do Senhor. Se nós formos inconstantes, irmãos, e não perseverarmos, mantermos ali o que estamos fazendo, nunca vamos receber nada da parte de Deus, porque não transmitimos confiança, perdemos a credibilidade. O casamento também é da mesma forma, irmãos. O que é uma pessoa volúvel? É inconstante, muda de lado facilmente, instável, variável, uma hora quer, outra hora já não quer mais. Então, devemos ter em mente, deve estar cristalina em nosso coração, como cristão, como igreja, que a inconstância é um inibidor para recebermos alguma coisa do Senhor. Estraga o casamento e não vamos receber nada em nenhuma outra esfera da parte de Deus, se nós não tivermos constância naquilo que estamos fazendo, né? E, como eu já falei, reitero, para fixar a verdade, quando dá algum problema na nossa casa, na nossa construção mesmo, né? Dentro da nossa casa, não lançamos nossa casa fora, nós consertamos. Assim também deve ser o casamento. Todos os dias devemos optar e decidir. Observe, irmãos, nós temos o poder de decisão. E todos os dias devemos optar e decidir se vamos esperar acontecer ou se vamos decidir o nosso caminho, irmãos. Nós não devemos viver no ócio, um braço cruzado, bocejando. Pelo contrário, nós devemos fazer acontecer e decidir o caminho. Isso é coisa nossa. Temos a bênção de Deus. Ele elaborou o casamento e agora é com você, minha irmã, e é comigo. Com você, meu irmão, com nós, a igreja. Nós precisamos fazer acontecer e decidir o caminho e não deixar que a vida nos leve para onde ela quiser. Pelo contrário, né? Não somos levados por qualquer ideia, vento de doutrina, mas somos governados pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela deixa bem claro que nós devemos tomar as rédeas dentro desse cenário o qual nós estamos falando. Nosso Deus tem as rédeas da história, o soberano, o Criador, está acima e é distinto, separado da criação, e nos deu autoridade para tomarmos a decisão correta. E qual é a decisão correta?
transformar a verdade do nosso manual, que é a palavra de Deus, em realidade na nossa vida e também dentro da nossa família, no casamento. Precisamos encarar os problemas, irmãos, de cada dia e não ser aí um covarde, um fraco, um frouxo, mas ser homem de verdade, encarar os problemas de frente e manter o casamento, honrarmos o sim que demos para a nossa esposa e, da mesma forma, a nossa amada esposa. Não adianta deixá-los acumular os problemas, irmãos. Devem ser solucionados o quanto antes. A perseverança é a marca dos que permanecem casados. Seja persistente e não desista aí com facilidade. Como consertar? Onde está a orientação para consertar? Irmãos, aqui está a orientação para quando surgirem os desafios, o que fazer, como nos posicionarmos, como saber entrar e sair, nos mover. É a palavra de Deus que vai nos dar o norte. O casamento não pode ser por conveniência. Nenhum dos cônjuges pode defraudar um ao outro, senão por consentimento mútuo. Irmãos, devemos entender que o casamento deve ser por amor. Por amor. Deve ser esse o sentimento. E com relação ao sexo, quando ele traz o ensinamento de 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, para fundamentar o que ele coloca aqui, nenhum dos cônjuges pode defraudar um ao outro, senão por consentimento mútuo, irmãos. Nós não podemos nos separar da nossa esposa por muito tempo. Isso é tolice, irmãos, insensatez. Quem colocou esse desejo nosso, de nós, homem, pela nossa própria e única esposa, e quem colocou esse desejo sexual na nossa, dentro da nossa esposa, por nós, o seu esposo, seu único marido, foi o próprio Deus, irmãos. É inato, inerente a nós, esse desejo. E nós temos uma poesia nupcial, que é o livro de Cantares de Salomão, que está ali para nos ensinar a nos comportar no sexo, no ato conjugal. O esposo com a sua própria esposa, a esposa com o seu próprio esposo. O sexo fora do casamento está debaixo da ira de Deus. Fornicação, adultério, prostituição, bestialidade, está embaixo da ira de Deus. Mas dentro do casamento, irmãos, é santo, é puro. E não deve um ao outro se defraudar, não deve negar o sexo um ao outro. E é o bem feito, irmãos. Com preliminares, com contemplação antes e depois do ato. É como se contempla um quadro, uma pintura. Deve ser bem feito. E como que nós observamos? E como que aprendemos? Livro de Cantares de Salomão. Como nós estudamos o rolo sagrado? Primeiro nós entendemos cada um dos livros lá dentro do seu contexto, da sua época, seu contexto cultural, histórico, lá naquela época. Vamos lá primeiro. Depois de entender dentro do contexto cada um dos 66 livros do cânon sagrado da vara de medir, aí que colocamos uma ponte para contextualizar, aplicar aqui no nosso cenário no século 21. E indo lá no livro de Cantares de Salomão, nós vamos ver que era uma poesia nupcial. Ali está o relacionamento, a contemplação, o amor entre o cônjuge, dentro do casamento de Salomão com a sua esposa, a Sulamita. Depois sim é que nós podemos colocar uma ponte e fazer uma aplicação do amor de Cristo, o nosso Deus, como noivo, e nós, a igreja, como a noiva, Cristo, o esposo, e nós, como a igreja, como a sua esposa. Porém, indo lá no texto, nós vamos
entender que aquela intimidade, irmãos, é algo puro, santo, dentro do casamento. Fora está embaixo da ira de Deus. Dentro do casamento é santo. Essa coisa de furar o lençol, apagar a luz, isso é pecado, irmãos. E se a coisa for exagerada, pode ser algo até demoníaco e diabólico, porque dentro do casamento o sexo é santo, Deus está presente e deve haver muita fala de elogio, não algo sendo feito como se fosse mudos, mas elogios, falar no ouvido. Em algum momento, com o consentimento, haverá um puxão de cabelo, um estapa, e outros momentos será algo com muito carinho, mas seja sábio, vá à poesia nupcial, livro de Cantares de Salomão, e não dê ouvido a essa sociedade doentia, maligna, influenciada pelo príncipe da potestade do ar, mas seja governado pelo rolo sagrado, para que tenhamos aí um casamento não de fachada, irmãos. Quantos casamentos aí cristãos, e é uma verdade, tem um conhecimento de causa, que comemora até 40, 50 anos e é uma fachada sendo confessado pelo esposo ou pela esposa que vive de fachada. Sabe por quê? Porque não são bíblicos. Casados dentro da igreja, permanece dentro da igreja, comemora dentro da igreja, gasta-se muito dinheiro fazendo bodas de ouro, diamante, de pedras preciosas e são casamentos de fachada. Por quê? Porque deixam de lado o rolo sagrado, as sagradas letras, que nos dão sabedoria em todas as áreas da nossa vida. E aí observamos aí esposa andando como se tivesse um saco de cimento de 50 quilos na nuca, maridos estressados, vendo problema dentro da igreja, problemas que não existem, irmão, procurando chifre na cabeça de cavalo, maridos doentios, com problemas emocionais e psicológicos, e em alguns casos é falta, sabe o quê? De sexo, do querer de Deus para o casal, dentro do casamento. É santo, é puro. Então ele deixa aqui bem claro, nenhum dos cônjuges pode defraudar um ao outro, senão por consentimento mútuo. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. O casamento é um aprendizado constante, o aprendizado é um processo contínuo de aprender. Precisamos ter humildade, irmãos, e sermos sábios de entender que é um aprendizado constante. Ninguém é formado, irmãos, nesses assuntos. Como eu já tenho falado no início, eu tenho muito que ensinar, tenho aos irmãos. Vou fazer 26 anos de casado e tenho muito que aprender com cada um dos irmãos a respeito desse assunto. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que nós estamos aqui como duas lâminas, nos afiando, compartilhando conhecimentos bíblicos, informação, e devemos ter humildade para entender que o aprendizado é um processo contínuo de aprender, de adquirir conhecimento, competência, habilidade e mudar comportamentos também. Se até aqui você e eu temos agido de forma não bíblica, mude o comportamento e sejamos sábios e não insensatos e tolos. O mundo já tem muito. Dentro dos nossos arraiais, nossos acampamentos, já tem muitos tolos, insensatos. Então, não sejamos mais um. Preciso estar fundamentado em Cristo. Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27. Aprender aquilo que pode solidificar o casamento e a família, pontos que podem convergir os cônjuges para uma história diferente no relacionamento entre eles e com a família que lhes cerca. Um casamento felizes, irmãos. Homens tranquilos, calmos, não estressados. Mulheres tranquilas, calma, não estressada. Sabe o que é? É colocar em prática a palavra do nosso Deus. Quando colocamos em prática, irmãos,
a despeito dos desafios que se apresentarão, como nós já temos aqui elencado, enumerado alguns, teremos um casamento abençoado e feliz. Não devemos ser ouvintes, mas praticantes da palavra, irmãos. É aprender para praticar. Tiago, capítulo 1, versículo 25 ao versículo 27. Aprenda a cortar as arestas, a lapidar as pedras preciosas, casamento e família. Evite a cultura machista ou feminista, onde nenhum se dobra. Meu irmão, tanto a cultura machista como a cultura feminista não tem coadunação, coerência com o rolo sagrado, com a palavra do nosso Deus, irmãos. Precisamos, em algum momento, em algum cenário, nós, esposos, ceder. Em outro cenário, a esposa vai ceder um pouco. Precisa, em ambos, os cônjuges, haver flexibilidade, irmãos. Conversa. Nada se resolve por guerra, irmãos, por disputa, por cólera, por ira. Tudo se resolve no diálogo, conversando. É assim que a Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Deus, nos orienta. A cultura machista é prejudicial ao casamento. Machismo é o exagerado senso de orgulho masculino, tolice, insensatez, o machismo, viralidade agressiva, comportamento expresso por opiniões e atitude de um indivíduo que discrimina ou recusa a igualdade de direitos, deveres com as mulheres. O machismo pensa que sempre está numa posição superior ao que é feminino, ou seja, o machismo é a ideia errônea de que os homens são sempre superiores às mulheres. Uma falta de sabedoria grande, irmãos, essa postura machista. A mulher perde o seu direito de livre expressão. A mulher não pode se expressar, tem o seu direito tolhido. Jesus, o nosso maior referencial, o nosso padrão, irmãos, deixou bem claro que essa postura machista é um equívoco quando ele permitiu dentro do ministério dele, irmãos, ter mulheres o ajudando com as suas fazendas, com seus recursos, irmãos. Quando ele morre, as mulheres foram lá, algumas mulheres, para poder preparar ali o seu corpo, trazer algumas especiarias ali, algum unguento, dentro daquela cultura, daquele cenário. É bem verdade que ele já havia ressurgido dentre os mortos no primeiro dia da semana, domingo pela manhã. E a unção que ele recebeu, que o preparou para a sua morte, foi lá quando aquela mulher, quebrando o vaso feito de alabastro, derramou todo o nardo puro sobre a sua cabeça. Mas ali estava a figura da mulher. Ao contrário dele repreender aquele feito, irmãos, aquele feito, ele reconheceu que jamais poderia ser apagado. O que é isso, irmãos? É Jesus indo contra a postura machista, irmãos, de não deixar a mulher se expressar. Como, irmãos? O nosso Deus é sábio e nos traz equilíbrio, irmãos, nos traz coerência em nossas ações, e nós precisamos agir, andar nas suas pisadas. Nosso Deus é o nosso referencial maior. Jesus é o Emanuel, Deus conosco, o eterno Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e devemos agir como ele agiu, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mulher perde o seu direito de livre expressão, não pode se expressar, perde a sua personalidade, sendo forçada pela sociedade machista, equivocada, a servir e assistir às vontades do homem, custe o que custar. O homem foi dado em lugar de cabeça. Cabeça é liderança. Liderança não é um déspota, nunca é um déspota. Está para proteger, para prover, é o provedor. A mulher pode até ajudar, fazendo algum trabalho, irmãos, dentro da casa, mas o homem é quem lidera, quem traz o suprimento, quem protege, quem traz segurança para a mulher, para os filhos, para o lar. Então, jamais
ser um déspota, um líder, um ditador, discute o assunto em pauta, o líder procura chegar a um acordo antes de bater o martelo. Então nós, irmãos, devemos seguir esse padrão, conversar, como eu já tenho falado, e não bater o martelo sem saber o que a nossa esposa acha a respeito de determinado assunto. Devemos conversar, chegar a um acordo, uma comunhão. Assim age um homem de verdade, e não um covarde, né? Porque o covarde é que age com essa postura machista. Devemos conviver com entendimento com as nossas esposas, para que nossas orações não sejam interrompidas. Irmãos, oração é algo de extrema importância. É o veículo, o meio, irmãos, pelo qual nós falamos com o nosso Deus. E nenhum principado poderoso, irmãos, pôde impedir a oração de um homem chegar até Deus. E eu estou fazendo alusão aqui ao episódio em que o profeta Daniel se põe a orar. Observe, irmãos, que a resposta da oração do profeta foi impedida ao ponto de ter sido enviado o anjo Gabriel para pelejar com aquela potestade maligna, aquele principado ali nas regiões aqui do ar, teve que pelejar para a resposta, então, chegar até o profeta. Mas a oração não. A oração, desde o primeiro dia, ficou claro, quando o anjo pôde passar e falar com o profeta. Desde o primeiro dia que você se colocou a orar, jejuar, buscar a face de Deus, sua oração foi ouvida. Então, olha, irmãos, que preciosidade é a oração. Nem o diabo ele pode impedir que a oração chegue até o Santo dos Santos, até o nosso Deus. Porém, irmãos, as nossas orações poderão ser interrompidas sim, se tivermos uma postura de déspota, uma postura de ditador, de machista, um fraco machista com as nossas esposas. E eu quero ler, né? Eu quero ler junto com os irmãos que as nossas orações poderão ser impedidas sim. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. De que forma? Vai ficar claro. Igualmente, vós, maridos, coabitais com ela, a nossa esposa, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. Sabe quando nossas orações são impedidas, irmãos? Se é algo muito sério, irmãos. Se é uma doutrina que jamais deveria ser esquecida por nós, irmãos. Jamais. Nossas orações são impedidas quando nós somos um déspota com a nossa esposa, somos um ditador. E ao contrário de dialogar, entrar em concordância, aqui quem manda sou eu e bater o martelo. Você já imaginou, irmão? Você está orando de forma inútil e eu orando ao meu Deus de forma inútil, debalde, sem valor? Que tristeza, irmão! Que quadro é esse? Então, irmãos, que sejamos bíblicos e, ao contrário de coar um mosquito e engolir o camelo, se preocupar com aquilo que Deus não está nem aí, irmãos. As nossas doutrinas, nossas ideias farisaicas e até demoníacas e diabólicas, irmãos, ao contrário de coar um mosquito, aquilo que Deus nem se preocupa, não está nem aí, cumprir a verdade da palavra de Deus, irmãos, e deixarmos, irmãos, o nosso fanatismo de lado e voltar para o manual, que é o rolo sagrado, a escritura sagrada, para praticar as suas verdades e a doutrina do nosso Deus. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós capítulo 3, versículo 3. A concordância é o que devemos prezar, irmãos. Doutrina bíblica para nós, esposo e a nossa esposa. A concordância exige renúncia. É o ceder quando for necessário, ser flexível. Abrir mão exige recuo. Você age assim? Meu irmão, eu ajo dessa forma, porque se nós não agimos assim, estamos orando o nosso Deus debalde, de forma inútil.
É vã a nossa oração. Que tristeza, hein? Que tristeza. Na dúvida, não ultrapasse. Às vezes, uma preferência pessoal é deixada de lado para não estragar, é ceder, irmãos, não estragar a harmonia do casamento. Renúncia é um segredo, mas muitos acham muito caro e não querem pagar. Quem nunca recua ou renuncia para chegar a um acordo mostra que é um péssimo negociador e egoísta, é um fraco. Um homem machista, irmãos, um ditador, aqui quem manda sou eu, falando isso para a esposa dentro de casa, é um fraco, é um covarde. Deveria honrar o título ser homem e não ser a vergonha que é tendo essa postura. Se de um lado temos o machismo, de outro temos então a podridão do feminismo, que resvala para o outro extremo. A cultura feminista é prejudicial ao casamento. Também dois extremos que devem ser evitados. Feminismo é uma doutrina que preconiza o aprimoramento e ampliação do papel e dos direitos das mulheres na sociedade. Quer colocar a mulher como cabeça do homem. É resvalar para um outro extremo de podridão, de miséria, irmãos, de charco de lodo terrível, que é outro caos, igual o machismo. Pede o fim da sociedade patriarcal, reivindica a igualdade política, jurídica, social entre homens e mulheres. Em dado momento, reivindicação parece não ser algo danoso, deletério, nocivo. Até certo ponto, é até aceitável. Não tem nenhuma dificuldade. O problema, irmãos, é o que está na origem do feminismo. Essa corrente de pensamento diz que a sua atuação não é sexista, isto é, não busca impor algum tipo de superioridade feminista. É mentira. Impõe sim, quer impor sobre a figura do homem, né? Quer impor sim. Mas a igualdade entre os sexos é a capa, né? É como um lobo devorador vestido com capa de ovelha. O feminismo não quer emancipar somente no mercado de trabalho. A principal crítica feita a essa corrente é de valorizar excessivamente a condição econômica, cultural, colocar aqui está o problema, né? Aqui está o problema. Colocar a mulher na dominação do homem. É quando o homem se submete e a mulher domina esse homem. Esse é o problema, que não é um ensinamento bíblico. E aí vem com uma capa, algumas verdades colocadas, não há nenhum problema de ser aceito, mas no seu bojo, lá no seu conteúdo, traz ensinamentos danosos. O feminismo procura apontar que os indivíduos são iguais ou possuem os mesmos valores dentro de uma sociedade. A mulher foi dada como submissa ao seu marido, como nos orienta a palavra de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 22, Colossenses capítulo 3, versículo 18. O que é a mulher ser submissa ao marido? É a coerência bíblica. A missão está com o homem. A mulher, na qualidade de submissa e submissão, ajuda o seu marido em tudo e o auxilia na execução das suas responsabilidades e projetos. A mulher pode auxiliar e deve auxiliar o marido a ajudar na sua missão. Essa submissão não é que o marido vai escravizar a mulher, pelo contrário, isso já foi aqui deixado muito claro, irmãos, que não. Essa submissão é a mulher ajudar na missão do marido, é ajudar no trabalho do marido, e ela pode e deve muito sim. No hebraico, a auxiliadora que lhe corresponda é aquela que completa a sua vida. A mulher vem para completar a vida do marido. Então, não
a maneira que o feminismo quer impor as suas ideias não bíblicas. Observe que a nossa lei é a palavra do nosso Deus e devemos, então, caminhar sendo governado pela palavra do nosso Deus e não por ideias machistas, que é resvalar para um extremo, e no outro extremo, ideias tolas, insensatas, feministas. Mesmo com o desenvolvimento intelectual e profissional das mulheres, não podemos esquecer que perante a Bíblia Sagrada, no casamento, cada um tem o seu papel. E para que haja harmonia dentro desse casamento, cada um deve cumprir o seu papel e não tomar o papel que ao outro pertence, foi dado por Deus, e tirar, suprimir, apagar o papel do homem como o líder dentro de casa, aquele que protege, defende, o provedor do seu lar. Claro que a mulher pode e deve trabalhar ajudando, mas a mulher não deve trabalhar de tal forma, irmãos, que fique uma mulher estressada, que ande com o cabelo desgrenhado, bagunçado, e estressada por conta de muito trabalho, e o homem de braço cruzado, uma vida ociosa, acordando 2 horas da tarde, um preguiçoso, desleixado. Não deve ser dessa forma. Quem deve ir ao embate, na lida, somos nós. A esposa pode nos ajudar, mas nós somos o cabeça, o líder, que devemos proteger e suprir as necessidades da nossa esposa. Aprenda a aceitar. Tem maridos, irmãos, e eu estou falando para a igreja o tempo todo dessa lição, para nós cristãos, que são verdadeiros gigolôs evangélicos. E eu não estou falando que no sentido de que a esposa é uma meretriz, não. Pelo contrário, é uma ótima esposa, fiel, mas o esposo age como um gigolô, explora a sua esposa. É o gigolô evangélico. Se você, obreiro, se eu, obreiro, tenho sido um gigolô evangélico, que tomemos vergonha na nossa cara, irmãos, e possamos viver a palavra de Deus, né? E não ser um fariseu hipócrita, e cumpramos a palavra de Deus com verdade. Aprenda a aceitar o seu cônjuge e amar a si mesmo. Compreender os limites da pessoa amada, limites físicos, intelectuais, laborais, sexuais, né? Precisa haver um consenso, um equilíbrio, irmãos, um cuidado, sabedoria. Devemos compreender os limites, irmãos. A esposa, os limites do esposo, o esposo, os limites da esposa. Precisa haver essa cumplicidade, esse equilíbrio. Limites físicos, intelectuais, laborais, sexuais, de paciência. Aceitar as preferências, irmãos. Às vezes a esposa deseja algo e nós temos outras preferências, outros desejos. Então, devemos entender que a esposa precisa se expressar também, assim como nós também devemos nos expressar. Aceitar as preferências, os hábitos, as tradições regionais, de família e de igreja. Aceitar as escolhas diferentes sem criticar ou reprovar. No lugar da crítica, precisa de habilidade para aconselhar sem ferir a pessoa amada. Se determinada escolha, desejo, irmãos, requer uma orientação, que possamos orientar sem ferir a nossa esposa, a esposa sem ferir o marido, mas há um jeito de se colocar, se posicionar dentro do casamento e trazer uma boa orientação. O elogio se esquece, a crítica se leva para o túmulo. Então, irmãos, precisamos elogiar a nossa esposa e ter cuidado com as críticas, irmãos. Uma crítica, uma palavra mal colocada para nossa esposa pode travá-la para sempre, irmãos, em determinadas circunstâncias, determinadas áreas. Então, sejamos inteligentes e, acima de tudo, bíblico.
Existem formas inteligentes de discordar de uma coisa, não sendo deselegante com relação à nossa esposa. Quem ama o seu cônjuge ama a si mesmo. Aprender a se cuidar, irmãos. Quantos casamentos têm sido desfeitos, irmãos? Porque quando namorava era um cuidado tremendo com a higiene pessoal. Aparava o pelinho do nariz, colocava um talquinho, tênis pé baruel no pé, usava, né, nas axilas um bom desodorante para não agredir também os outros, mas um suave, um bom perfume, tomava um bom banho, adquiria um bom sabonete antibactericida, tinha cuidado no início, né, no namoro, cuidado com no início do casamento com as peças íntimas, não usava peça íntima rasgada, e no início do casamento baby dollzinho, e aquele pijaminha para nós casado, e no decorrer, irmão, dos anos, começamos muito bem, mas no decorrer dos anos, irmãos, enfiamos os pés pelas mãos, relaxamos, descuidamos, irmãos, aparávamos embaixo da axila. Nós, homens, deixávamos tudo aparadinho, cortávamos a unha, limpávamos o ouvido direitinho com algodão, tínhamos a nossa caixinha ali, no lugar ali reservado com material de limpeza, mas no andar, no decorrer do casamento, descuidamos com a nossa higiene pessoal. Quantos casamentos têm sido desfeitos, irmãos? Irmãos, a Bíblia nos dá orientação em todas as áreas da vida, irmãos. Tenhamos aí 50, 60 anos de casado, mas, por favor, não deixemos de lado o cuidado pessoal, aprender a se cuidar e manter esse cuidado, irmãos. Ninguém consegue ficar do lado de uma pessoa mal cheirosa, irmãos, descuidada. Tenhamos cuidado, irmãos, para se tratar, se cuidar. Nós, homens, se estamos tendo algum problema na questão aí da circulação sanguínea, faça uma caminhada, coma alimentos com qualidade, fruta, evite açúcar, evite gordura, refrigerante. Se não dá para cessar, para parar de vez, coma menos açúcar, tome menos refrigerante, mas procure ajuda de um profissional, de um médico, para que possa ter orientação sábia da medicina. Nós tivemos, irmãos, não despreze a medicina, tivemos um homem, um grande homem de Deus, Lucas, companheiro de Paulo, em alguma das suas viagens missionárias, escreveu o livro, o Evangelho segundo escreveu Lucas, tem o nome dele, o livro histórico de Atos dos Apóstolos. Ele era um médico, irmãos, ele era um doutor. Mais próximo aqui de nós tivemos o precioso, irmãos, doutor Lloyd Jones, era também um médico. A medicina tem o seu lugar e devemos recorrer à medicina, irmãos. Se nós, homens, estamos tendo algum tipo de problema nessa área, irmãos, ou com uma outra área, ejaculação precoce, que recorramos à medicina para termos uma vida saudável e pensando no prazer da nossa própria esposa, para que a nossa esposa aí não viva uma vida amargurada, irmãos, cabisbaixa, estressada, vendo também dentro da igreja problema onde não existe problema, procurando chifre na cabeça de cavalo. Cavalo não tem chifre. Cavalo não tem chifre. E às vezes, irmãos, nossa esposa está desse jeito e a culpa é minha, a culpa é sua, meu irmão. Então, sejamos sábios, irmãos, e aprendamos os cuidados. É o que ele está tratando aqui, o nosso professor, comentarista desse trimestre, dessa lição. Se o meu cônjuge me ama, ele nunca vai ser atraído por outra pessoa. Isso é utopia, irmãos. Isso é um ledo engano, irmãos. É um engodo, uma falácia. É o que ele vai colocar aqui. Por quê? Porque o cônjuge, o seu cônjuge está vendo gente interessante todo dia, gente bonita, gente bem vestida, gente cheirosa,
gente que preenche os vazios que você e eu deixamos, né? E se somos de Deus, se somos espirituais, se somos bíblicos, devemos ser sábios, irmãos, e agir com sabedoria, dar prazer à nossa esposa, e não ser aí como os animais, né? Um galo, mas a coisa com calma, tranquilidade, com preliminares. Leia a poesia nupcial, estude, leia na nossa versão, revista e corrigida, mas leia também numa versão mais atual, na NVI, e calma. Estude não a galope, as carreiras, mas com calma, para adquirirmos entendimento, sabedoria e saber como agir, saber como fazer com que a nossa esposa nos ame para sempre, irmãos, enquanto nós aqui estivermos nessa peregrinação. Mesmo dentro de casa, os cônjuges precisam estar asseados, irmãos, arrumados, cheirosos. Não descuide da sua aparência. Ninguém se casa sozinho, ninguém consegue uma vida matrimonial se não for construída a dois, irmãos. Precisamos abrir mão dos nossos caprichos em benefício da família. É a flexibilidade que devemos ter. Mais cedo ou mais tarde, os ventos virão. Não estamos isentos, irmãos, das tempestades na caminhada, dos ventos contrários. O segredo está na base, no alicerce, no fundamento. Então, que tenhamos aí uma família bem fundamentada biblicamente. Meus irmãos, chegamos aqui ao término de mais uma pré-aula. Que Deus vos abençoe, querendo o nosso amado Deus. Na próxima pré-aula, Deus me dando vida, até lá, iremos aqui na lição de número 9 falar sobre família, primeiro ministério e maior patrimônio. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos o teu nome, agradecemos a tua pessoa bendita, meu Deus. Obrigado, ó Pai, por esse momento, qual o Senhor nos deu de estarmos aqui falando do teu amor, da tua verdade, ó Pai, com temor no coração, compromissados contigo e com a tua palavra. Continue conosco, ó Pai, no decorrer desse dia. Nos dê, ó Pai, um dia abençoado na tua presença. Nos dê sabedoria para saber, Senhor, como agir com a nossa própria esposa, a esposa com os maridos. E nós, ó Deus, com os nossos filhos, nossos netos, toma a nossa vida nas tuas mãos. Muito obrigado, ó Deus, por tua palavra, Senhor, que nos traz orientação em todas as áreas da nossa vida, Senhor amado. Nos dá entendimento, compreensão de como entrarmos e como sair. Muito obrigado, ó Deus. Perdoe os nossos pecados e nos ajude, ó Pai, a entender a tua vontade. Nós assim oramos, ó Deus, e lhe agradecemos por tudo, em nome de Jesus.